Sinta o seu corpo, viva o agora. Esse é o tema do terceiro episódio da série Presença Plena. Hoje você vai aprender uma ferramenta poderosíssima para trazer a sua mente para o aqui e para o agora. Por quê? Se você vive constantemente acelerado, inquieto, ansioso, preocupado, inseguro, tudo isso reflete um impacto muito desafiador na sua qualidade de vida. E não importa o quanto de recurso que você acesse, se ao deitar sua cabeça no travesseiro, você não consegue descansar. Então, às vezes, não é sobre ter mais, não é sobre fazer mais, e sim sobre silenciar a sua mente, aprendendo a conectá-la com o seu corpo. Porque a sua mente pode transitar pelo passado, pelo futuro, infinitas possibilidades. Mas o seu corpo só existe no momento presente. Então, ele é a forma de você se ancorar e de você se concentrar aonde você está. Então, o programa de hoje tem essa finalidade, te ajudar a você se concentrar, criando uma conexão sincera, profunda, com esse instrumento aqui que guarda a tua consciência. E isso é tão importante que quando a gente está mais conectado com o nosso corpo, a gente sente que a vida está valendo mais a pena, que a gente está se amando mais, que a gente está se respeitando mais. Você já parou para pensar sobre isso? E quais são as consequências de quando não estamos conectados com o nosso corpo? O que a gente pode experienciar? Você já parou para pensar? O quanto que isso pode prejudicar, inclusive até mesmo a sua saúde física, porque te carrega de preocupação, de estresse, de tensão. E o que vai acontecendo? Você vai somatizando densidades no seu corpo até o momento que isso reverbera numa doença física. E tudo começou aqui, nos seus pensamentos, acelerados, inquietos, por vezes perturbados, caóticos. Mas hoje eu vou te ensinar tanta coisa legal para que você diminua esse fluxo intenso, desorganizado na sua cabecinha, trazendo paz, trazendo conexão. Mas para que a gente possa ter chegado até aqui, alguns passos já foram dados. E eu quero que você me acompanhe para que a gente esteja sempre alinhado, alinhada para falar a mesma língua. No episódio anterior, eu falei com vocês, ensinei vocês a diminuírem os ruídos externos. E no primeiro episódio dessa série, eu trouxe para vocês a importância de desacelerar para começar de fato a avançar, né? E você acessa todos esses programas no meu canal no YouTube, Aprendendo com as Estrelas, alguns recortes no meu Instagram, Aprendendo com as Estrelas. E se você ainda não me conhece, eu sou a Gabi Estrela, astróloga, taróloga e mentora de mulheres que buscam despertar-se. Despertar o que necessariamente? O seu potencial máximo. Despertar a alegria que é viver conectada com a sua essência. E eu extraio tudo isso do seu DNA cósmico, que é o seu mapa astral. Ajudo você a identificar os seus valores, as suas potencialidades, as suas qualidades e também a destravar aquelas amarras, aqueles padrões ruins que você vem vivenciando e acaba sempre parando no mesmo lugar. Às vezes mudam os cenários, mudam as pessoas, mas parece que aquela narrativa é sempre a mesma. Isso tem explicação, e mais do que ter explicação, tem solução, o autoconhecimento. E eu te ajudo com isso. Então, para que você possa acessar os meus serviços, os meus atendimentos, digita aí no Google, gabiestrela.com.
Esse é o meu site, você consegue entrar em contato comigo. Eu estou preparada para te ajudar a avançar, mas não só para você ir mais longe, conquistar aí os seus objetivos. Isso também, mas o meu maior propósito é que você viva uma vida significativa baseado naquilo que é natural dentro de você. Então, a minha função é essa, te conectar contigo mesmo. E nesse programa a gente vai fazer isso, fazendo com que você tenha clareza do seu corpo, aprendendo a ouvi-lo, aprendendo a respeitá-lo. Porque se você não consegue respeitar o seu templo, que é a forma como você experiencia a vida aqui na Terra, o que será que tem valor para você? O que será que você respeita? E aquilo que a gente negligencia, a gente dá um sinal para o universo, para as pessoas que estão à nossa volta, que é permitido também fazer. E aí o que acontece? Relacionamentos tóxicos, situações difíceis. Mas tudo começa porque faltou um respeito consigo mesmo, um respeito com o seu corpo. Mas hoje essa história vai mudar, porque eu vou te ensinar a você se ouvir, a você se acolher. E vai ser muito fácil. São apenas 3 etapas em uma meditação para que você comece a perceber com mais consciência, com mais presença o seu corpo e o que ele está transmitindo. O que é interessante também dizer é que, além da necessidade de conexão, existem fatores que nos levam para o lado oposto, que é a desconexão. Então, o que faz? O que acontece na nossa vida que nos leva para longe de nós mesmos? Você faz ideia do que é? Eu vou te dizer. A primeira delas é viver uma vida no piloto automático. Viver por viver. E nessa situação, a gente acaba perdendo momentos incríveis, oportunidades únicas. E eu vou te fazer uma pergunta. Você já pegou o seu celular, estava lá, olhando o feed, e você, sei lá, parou, se distraiu, na hora que você voltou, você nem sabia o que estava assistindo, nem sabia o que estava vendo, nem sabia, não fazia ideia do conteúdo que você estava assimilando? Já aconteceu isso com você? Pegar o celular para ver a hora e não lembra que horas eram, tá dentro de uma conversa, a pessoa te faz uma pergunta, você, oi, nossa, nem vi o que você estava falando, foge, as coisas fogem de você. Isso é sinal de uma mente esgotadíssima, de uma pessoa que não tem tranquilidade, uma pessoa que não consegue ter concentração, que não está vivendo a vida com presença, e sim ocupando o seu tempo. Então, geralmente essas pessoas, elas precisam fazer muitas coisas, elas estão sobrecarregadas, mas o impulso de buscar mais informação, inclusive para fugir das próprias dores, levam a esse nível de esgotamento mental. A mente dá um blackout. E o que acontece? É um sinal, inclusive, do seu corpo pedindo para que você desacelere, pedindo para que você respire, pedindo para que você faça uma coisa só de cada vez. Então, essa história de viver no piloto automático só vai te levar mais perto de um esgotamento físico, de uma doença. E você está com pressa para chegar lá? Está com pressa de alcançar esse tipo de resultado? Eu imagino que não. Então, uma das ferramentas é preste atenção no que você está fazendo. É tão simples você simplesmente parar para comer e saborear a comida que está disponível para você, sem precisar ficar com uma tela do lado. Tá do lado de alguém que você gosta, desliga o celular, olha nos olhos daquela pessoa. Escuta, não só para entrar num ouvido e sair pelo outro, mas escuta com o coração.
esteja presente. Principalmente porque não é só para você ser um bom conselheiro, um bom amigo, mas porque você pode aprender tanto ouvindo as histórias das pessoas. Você pode evitar de cometer erros. A vida, ela realmente nos preenche com tantas possibilidades de encontros incríveis, mas a gente não valoriza isso porque está sempre correndo. Essa mania de viver no piloto automático. Isso faz com que você se desconecte, tanto das pessoas quanto de si mesmo. Outra coisa também é fugir da realidade. Ficar buscando ocupações para não enfrentar aquilo que precisa de fato ser encarado. E aí o que você faz? Você tem uma agenda lotadíssima e zero de produtividade quando o assunto é resultado e melhoria na sua qualidade de vida. Fez zilhões de coisas, mas nenhuma delas te trouxe satisfação pessoal, nenhuma delas preencheu seu coração, nenhuma delas te levou para onde você gostaria. Você entende como que isso é impactante? E como é exaustivo também? E como que isso vai te trazer uma vida plena, uma vida próspera, uma vida saudável? Se no dia de hoje você está carregando tanto peso para não chegar em lugar nenhum, porque está distraído. Quantas horas você perde dentro de um aparelhinho de telefone? Inclusive até mesmo se comparando, consumindo conteúdo que baixa ainda mais a sua frequência, que aumenta mais a sua ansiedade, que exige ainda mais de você. Então isso é uma questão a ser tratada com muito cuidado, né? E outro ponto também que leva à nossa desconexão é a gente não escutar o que o corpo está falando. É negligenciar os sinais de exaustão, de cansaço. Às vezes sinais básicos, como por exemplo, você está com sede e você não levanta para beber água. Sabia que quando você faz isso, você está se maltratando? Mas isso vai mudar. Porque agora a minha proposta é que você mude essa dinâmica. Eu quero que você aprenda a se ouvir, porque você é a pessoa mais confiável que você tem. Porque você não tem a opção de se abandonar no meio do caminho. Você pode ser seu pior inimigo, pior inimiga. Mas você jamais vai deixar de estar aonde você está. Você pode morar aqui em São Paulo ou no Japão. Você vai se acompanhar. Então, é imprescindível que você tenha um bom relacionamento consigo mesmo. E já que às vezes não dá para começar, né, de uma forma mais holística, acolhedora, a nível energético, emocional, espiritual, começa com o simples, aquilo que está palpável, aquilo que você consegue olhar, tocar, ver, sentir, que é o seu próprio corpo. Inclusive, olha só que eu vou te provocar a pensar. Você já sentiu um friozinho na barriga? Uma sensação que não tem muita explicação, mas de algo te alertando, falando assim, olha, não vai por esse caminho? Você já sentiu isso? O seu corpo está te avisando que aquilo ali não é seguro. Você já pegou na mão de alguém, deu um abraço e sentiu realmente acolhido, sentiu prazer, sentiu uma sensação de conforto? Olha o seu corpo falando que aquela pessoa é segura para você. Faz um teste. Abraça alguém agora, se for possível, e veja como o seu corpo reage à energia daquela pessoa. Tem gente que a gente não sabe nem o nome, simplesmente olha nos olhos, dá um sorriso e já fala, nossa, que legal. Olha o seu corpo reagindo à vibração de outra pessoa. Então isso é uma forma de você entender o que o seu corpo está querendo dizer. Seu corpo está cansado. E aí você, em vez de descansar, você toma mais café, você toma energético. Você esgota teu corpo. Não precisa fazer isso.
O seu corpo, ele é o seu melhor amigo. É ele quem vai dizer se você pode ir mais longe ou não. Sabe por quê? Porque quando ele vai resistindo. Mas na hora que ele decide parar de funcionar, não existe nada mais importante que a própria saúde. Aí não tem dinheiro no mundo que pague. Você já parou para pensar nisso? Mas enquanto tá saudável, tá com vitalidade, se negligencia. E aí vai querer que as outras pessoas te respeitem. Mas qual é a mensagem que você transmite quando você passa por cima do seu próprio corpo? E mais do que isso, ele é uma ferramenta poderosíssima para te trazer presença, para te trazer consciência do agora. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse momento. Então eu te convido a fechar os olhos, a relaxar, a soltar os ombros. Respira. Respira profundamente. Respira, solta, se solta, relaxa. Relaxa. Vê se você consegue sentir a batida do seu coração. Como é que tá a sua frequência cardíaca? Tá um pouco mais acelerada? Tá tranquila? E a sua respiração? Ela tá curta? Ela tá mais ofegante? Ela tá gostosa, espaçada, suave, profunda, relaxada ou não? Fecha seus olhos, se conecte com você. Põe a mão no seu coração e se pergunte: como você está? Como está a sua energia? Como está o seu pensamento? Como é que você está? A respiração é a primeira etapa, primeira forma de você voltar para o momento presente. Então você pode fazer uma respiração consciente, ritmada. Vamos para essa experiência agora. Eu vou contar até 3 e você vai encher o seu peito de ar. E eu vou contar até 3 de novo e você vai soltando esse ar devagarzinho. Vem comigo. Enche o peito. 1, 2, 3. Solta. 1, 2, 3. De novo. Enche. 1, 2, 3. Solta. 1, 2, 3. Percebeu que a sua atenção ficou totalmente voltada para o momento presente? Então essa é a primeira ferramenta poderosíssima para você se conectar com o seu corpo. Agora, uma outra forma de você se conectar com o seu corpo são os movimentos conscientes. Então, ainda de olhinhos fechados, mexa os dedinhos dos seus pés. Eles estão tocando aonde? Eles estão tocando no chão, eles estão tocando numa meia, eles estão tocando num sapato. Qual é a sensação? Passe a sua mão entre os seus dedos, sinta a sua pele. Como que é a textura da tua pele? É mais áspera? É úmido? É mais macio? Como que é o seu toque? Toque nas suas mãos, mexa seus dedos, das mãos, dos pés, faça um carinho nos seus braços. Como que é a sua pele? Essa é uma forma de você também se conectar com o seu corpo. Trazer a questão sensorial. Além disso, você pode pegar qualquer objeto que esteja perto de você. Pegue uma caneta, um papel, a mesa, não sei o que você tem aí, se é uma caneca. Passe a mão vagarosamente nesse objeto. Sinta a textura de cada coisa. Se tem desenho, admire esses desenhos.
Isso é uma forma de ativar a sua mente para o momento presente. Olha que ferramenta legal que vocês estão aprendendo para silenciar um pouco essa mente acelerada e trazer presença para o momento de agora. E você pode fazer isso com tudo. E tudo começa a ser mais sagrado, a ser ritualístico, a ter simbologia, a ter significado. Pega um copo com água e sente essa água refrescar você profundamente. Sente o caminho que a água faz ao você deglutir. Sente esse frescor. Sente como que é esse copo d'água. Sente a temperatura. Tudo isso faz com que você se tranquilize mais. E por fim, para te ajudar a ter mais conexão com o seu corpo, você também tem o seu mapa astral. Você pode sentir mais conexão com o seu corpo ao desenvolver alguma atividade que tenha em abundância com o elemento que você tem no seu mapa astral, né, em mais destaque, como por exemplo, se você é uma pessoa que tem signo de fogo forte no mapa, uma forma de você se conectar mais com o seu corpo é se desafiando, é suando, é aquecendo o seu corpo. Se você tem um signo de ar mais forte no mapa, talvez alguma coisa que traga estímulos mais mentais, como uns jogos de tabuleiro, aquilo consegue te trazer para o presente. Se você tem signo de água forte no mapa, questões realmente que trazem um pouco mais de experiência, de conexão, isso vai te promover mais bem-estar. Signo de terra, realmente o contato com a natureza. Olha que legal, quanto instrumento tem no seu mapa astral para você começar a buscar esses recursos e implementá-los no seu dia a dia para você ter mais conexão. A sua lua também vai te ajudar a manter o humor um pouco mais equilibrado, assim como o Mercúrio te ajuda a ter mais clareza dos seus processos mentais. Você tem tanta coisa disponível para te ajudar a ter uma vida mais tranquila, mais serena. Você só não sabia disso antes. Mas eu estou aqui, pronta para te ajudar. E se você sente que eu posso ser contribuição para que você acesse essa vida mais feliz, mais leve, mais agradável, mais gentil, entre em contato comigo através do meu Instagram, Aprendendo com as Estrelas, ou no meu site, gabiestrela.com. E no próximo programa, a gente vai dar um upgrade. Vai ser um ponto um pouquinho mais desafiador. Como a gente faz para manter a calma diante dos momentos de turbulência? Você sabe? Vem comigo que eu vou te ensinar. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Gratidão.